Nascido em 19 de novembro de 1925 em Poznań, Polônia, Zygmunt Bauman foi filósofo, sociólogo, professor e escritor, sendo considerado um dos maiores intelectuais do século XXI, por seus estudos sobre as interações humanas na pós-modernidade, com a percepção de que as relações escorrem pelo espaço entre os dedos. Dentre suas obras, realizaremos um debate em torno do livro Estranhos à Nossa Porta, publicado primeiramente em 31 de maio de 2016, com o intuito de traçar o perfil do cidadão de países que recebem imigrantes. Meu nome é Thiago Ventlin e hoje nós falaremos sobre Bauman e a crise migratória. Em nossa primeira parte, discutiremos sobre os políticos xenofóbicos e suas práticas anti-imigração, passando pelo comércio global de armas, um mercado que movimenta bilhões de dólares todos os anos, e pelos governos que são verdadeiros financiadores de guerras. A crise migratória que vem ocorrendo faz com que a população se sinta insegura em relação ao futuro e, devido a esse medo, os refugiados são tratados como pessoas que trazem coisas ruins para o país, como, por exemplo, roubos e terrorismo. Também são considerados culpados por questões como desemprego. Com esse cenário de extrema incerteza, surgem políticos que se aproveitam disso para atrair votos através de discursos xenofóbicos e ações contra imigrantes. A política desses governos se torna contraditória, pois ao mesmo tempo que adota ações para impedir a entrada de refugiados aos seus países, eles vendem armas para os países em conflito, principalmente o Oriente Médio, e indiretamente contribui para o surgimento de mais pessoas que necessitem de refúgio. Eles tomam essa atitude porque o comércio global de armas é um mercado muito lucrativo, gerando grandes riquezas para os países exportadores. Além disso, eles também utilizam os armamentos feitos para incrementar sua própria defesa, devido ao fato de que medidas de segurança geram grande popularidade entre a população que se sente desamparada. Em 2019, os governos do mundo gastaram mais de 1,9 trilhão de dólares em armamentos, valor mais alto desde 1988, segundo o relatório anual do Instituto Internacional de Pesquisa da Paz de Estocolmo, ISPIRE. Comparadas ao ano anterior, as despesas aumentaram 3,6%. Este foi o maior aumento anual das despesas militares desde 2010. A administração de Donald Trump elevou o investimento em defesa em 4,6%, com relação ao ano anterior, chegando a 649 milhões de dólares, ou 36% do total mundial, que cresceu até seu máximo histórico. Washington e seu rival estratégico, a China, somam pela primeira vez mais de metade do investimento global em defesa, segundo os dados publicados pela ISPIRE. Há também a questão da meta de 2% do PIB visada pela OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que decidiu, em 2014, durante uma cúpula no país de Gales,
que todos os membros da aliança devem se aproximar da meta de gastar 2% de seu produto interno bruto, PIB, em defesa, dentro de 10 anos. No comércio global de armas, 5 países controlam 3/4 dos mercados de vendas de armas no mundo. O relatório de 2019 do SPIRI aponta que Estados Unidos, Rússia, França, Alemanha e China respondem nesta ordem por 75% das exportações de armas no período entre 2014 e 2018. O relatório indica que países da Ásia e da Oceania, entre eles Índia, Austrália, China, Coreia do Sul e Vietnã, como os principais compradores regionais, receberam 40% do total das importações mundiais de armas entre 2014 e 2018. Os países do Oriente Médio representam 35% do total global nesse período. A Arábia Saudita é o principal comprador global de armas e comprou 12% do total de armas vendidas entre 2014 e 2018, ante 4,4% no quinquênio anterior, sendo os Estados Unidos o principal fornecedor de armas para os sauditas. São diversos os tipos de armamentos complexos que dominam o mercado internacional de compra e venda. Entre 2014 e 2018, os mais vendidos foram caças F-35, aviões de combate de quinta geração, mísseis, sistemas antimísseis e helicópteros. Em nossa segunda parte, analisaremos o avanço da extrema-direita mundial, com seu discurso nacionalista que preza pela segurança, fundamentado em uma visão distorcida dos imigrantes. Tudo isso com fins eleitorais. Securitização. Antes de tudo, devemos saber que a securitização é muito utilizada em discurso público e político, e que é um discurso totalmente populista. A securitização é basicamente truque de mágica, porque ela consiste em desviar a ansiedade de problemas que o governo são incapazes de resolver ou simplesmente só não querem resolver para outros, com os quais os governantes vão poder aparecer milhares de telas de celulares, TVs ou qualquer outro tipo de rede de comunicação dizendo que estão lidando com energia e sucesso a determinado problema. Tudo isso para gerar visibilidade para o político. Ou seja, ela ajuda os políticos a convencer seus eleitorados de que as suas queixas estão sendo levadas a sério. Mas tem um porém. O foco de quem utiliza esse discurso não é atender à necessidade do cidadão, mas sim ganhar apenas seu voto e aprovação. E para isso existem 2 tipos de discurso na securitização. No primeiro tipo de discurso, encontram-se fatores fundamentais da condição humana, como a oferta de empregos de qualidade, a confiança e a estabilidade da condição social, a proteção efetiva contra a degradação social e a imunidade contra a negação da dignidade. Ou seja, nesse primeiro, os políticos prometem uma vida boa e de status para o cidadão. Já no segundo, ocorre luta com terroristas que conspiram contra a segurança de pessoas comuns ou de uma nação. No segundo tipo, o foco principal é gerar visibilidade para o político poder ganhar a aprovação da população, seja através da insegurança ou do medo. Um exemplo disso é como aconteceu com o ex-presidente francês François Hollande, onde depois de ataques terroristas na França em 2015, o ex-presidente colocou a França em estado de emergência, o que acabou gerando visões de homens patrulhando altamente armados durante o dia. E não só isso, como gerou visões de portas sendo derrubadas. E isso acabou se tornando parte do cotidiano por um curto período de tempo. Depois disso, isso acabou gerando uma ideia do ex-presidente como herói da população, fazendo ele deixar um dos presidentes menos populares da França para ser um dos presidentes mais populares. Mas esse segundo tipo não acontece somente desse jeito, mas também com ataques xenofóbicos contra migrantes e refugiados. Um exemplo também aconteceu em 2015. Com medo da grande crise migratória, o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, fez uma frase capciosa ao afirmar que todos os terroristas são migrantes. De fato, uma frase bastante xenofóbica e discriminatória. Mas ele não é o único a pensar assim. Outros governantes do mundo também são a favor da anti-imigração
e apoiam o uso desse discurso, como Sebastian Kurz, da Áustria, Donald Trump, dos Estados Unidos, Matteo Salvini, da Itália, e Vladimir Putin, da Rússia, e assim por diante. E isso acabou acarretando no crescimento da extrema-direita no mundo, mas principalmente na Europa. No avanço da extrema-direita por toda parte, os posicionamentos, ações e palavras dos governantes procuravam sempre deixar clara a ideia de que existe uma ligação entre migrantes e terroristas, mas o fato é que não existe. Porém, Viktor Orbán foi mais longe. Mandou construir um muro de 4 metros de altura e 167 quilômetros de comprimento na fronteira entre Hungria e Sérvia. Projeto esse que passa pela cabeça de vários outros governantes. O pânico mais ou menos generalizado constrói terreno fértil para a busca febril e frenética de eleitores e votos. Em tempos de crise, com a promessa de um projeto salvador da pátria, é costume agarrar-se em uma mistura de fundamentalismo, nacionalismo, totalitarismo e populismo. Mas até onde vai o limite desse jogo político? Pois desta vez está em jogo os milhões de imigrantes e refugiados que andam pela estrada de todo o mundo tentando fugir da violência, guerra, pobreza, miséria e fome. A terceira parte é marcada pela sociedade da performance, termo que explicita a individualização mundial, a partir de um medo gerado pelo Estado, que se utiliza da figura de um salvador para se manter no poder. Vivemos na sociedade do desempenho ou do cansaço, conforme evidenciado na obra do filósofo Byung-Chul Han. Devido ao atual status da revolução virtual, encontramos indivíduos autogerenciados, que buscam a performance a todo custo e que enfrentam a agonia por um patamar muitas das vezes inatingível. E nessa questão da individualização, traçando um paralelo com a imigração, essas pessoas acabam focando apenas em si mesmos e negligenciando a chegada de imigrantes, e fazendo-os culpados de um fracasso causado pela autocobrança que parece infinita. Byung-Chul Han diz que a sociedade da performance é especializada em erradicar depressivos e desajustados, tornando os imigrantes vítimas em cheio de suas crenças individualistas. A sociedade da performance é, em primeiro lugar e acima de tudo, uma sociedade da performance individual, de uma cultura do tipo tudo ou nada, em que a vida cotidiana se torna precária, forçando o indivíduo a um estado de prontidão constante. E com os poderes de cima, os executivos, os políticos, lavando suas mãos, as incertezas da existência humana é jogada sobre os ombros exaustos desses indivíduos, e eles são destinados a buscar soluções individualmente por problemas que são gerados pela sociedade. O espectro que paira sobre uma sociedade de performance é o horror de se perceber deficiente, o horror de se perceber inepto e ineficaz, assim como o terror dos seus efeitos imediatos. E como geradores do medo oficial, os detentores do poder se ocupam em fomentar a incerteza existencial da qual esse medo surgiu e sempre renasce. Os detentores do poder são ativos por fazer qualquer coisa concebível para tornar essa expectativa confiável e realista. Afinal, o medo de seus eleitores é o que mantém os poder. Eric Hobsbawm, um dos grandes historiadores da era moderna, sugeriu um quarto de século atrás que a urbanização e a industrialização, que fez densos movimentos na migração e deslocamento de pessoas, contraria o pressuposto básico nacionalista de um território habitado essencialmente por uma única população étnica, cultural e linguística, ou seja, tudo isso homogêneo. E ele diz também que quando a sociedade fracassa, a nação aparece como derradeira garantia. E ele, os estranhos, podem ser, devem ser e são culpados por todas as dificuldades e incertezas. Como os nossos ancestrais insistiam, mas estamos esquecendo com muita imprudência, para nosso próprio prejuízo, a história é um mestre da vida. Em favor de nossa sobrevivência, vamos ouvir esse mestre. Vamos ler e reler a obra pioneira de Eric Hobsbawm, Nações e Nacionalismo, desde 1780. A lição que podemos extrair desse grande livro é que sociedades fracassadas que investem suas esperanças no Salvador, no homem ou mulher,
estão procurando uma pessoa nacionalista de forma incondicional, militante e belicosa. Alguém que prometa barrar o planeta globalizado e trancar as portas que há muito tempo perderam as dobradiças, ou melhor, cujas dobradiças foram quebradas, tornando assim inúteis. Fechar as portas para os imigrantes, ser racista e xenofóbico não é a cura, são os sintomas. Afinal, como viveremos bem se não aprendermos a coexistirmos em harmonia? As imigrações ao longo da história serão um tema central da nossa quarta parte, que discutirá sobre a luta incessante dos imigrantes por melhores condições de emprego e de vida, e também da disputa existente entre os termos hospitalidade e hostilidade, vivenciados em diversos países pelo mundo. Os nossos ancestrais eram nômades. Durante muito tempo se movimentaram na África e depois ao redor do mundo. Todas as pessoas são descendentes dessa tribo. As crises migratórias, apesar de ser um novo termo, já é um padrão humano se deslocar para um ambiente mais receptível em épocas de crise. Nos tempos modernos, a quantidade de pessoas vivendo no mundo aumentou. Agora, em vez de uma pequena tribo nômade e uma vasta terra, somos uma tribo global. Boa parte dos seres humanos adquire um lugar para chamar de seu e vive nele. Já não existem terras desocupadas, mas assim que se vê em um perigo, volta aos seus genes, desloca-se do seu ambiente em busca de um lugar melhor. Nesse caso, há duas respostas dos que já estão no pedaço de terra próxima: hostilidade ou hospitalidade. Para não haver conflito, se faz necessário uma tolerância para viver em conjunto. Não uma falta de distinção entre terras, mas o direito de se associar. Buscar novos valores para reconhecer a vida como valor supremo e não se pode negar o valor moral. Então, uma prática quase inconsciente é a negação humana. A ideia de que aquelas pessoas são ladrões, são terroristas, degradam e difamam sua imagem. Assim, justifica-se o desprezo e a falta de interesse. A punição agora se faz necessária. A desumanização dos imigrantes, com a típica frase: não podemos permitir que a caridade em relação a alguns possa comprometer a segurança de todos. Mal se abre as portas, é difícil para o migrante, a pessoa que muda de cidade ao país por opção para ter melhores condições de vida. Os refugiados então se veem sem opção, pois é obrigado a sair do seu país de origem por alguma situação que ofereça ameaça à sua vida. E muitas vezes com risco de morte, não é aceito em outros lugares. Em nossa quinta parte, falaremos sobre os direitos dos refugiados, elaborados ainda no século XX, além dos problemas vivenciados pelos imigrantes atualmente, dentre os quais o próprio coronavírus. Antes de falarmos do cenário atual da crise migratória no mundo, é importante dizer que o direito a conseguir refúgio em algum país faz parte do direito internacional. O direito de ser um refugiado tem sua origem na Segunda Guerra Mundial, em que esses direitos não existiam, tanto que há um consenso hoje em dia de que se esses direitos existissem na época, as mortes decorrentes do Holocausto teriam sido muito menores. 6 anos depois do nazismo, no contexto da desnazificação, ocorreu a Convenção de Genebra em 1951, com a criação de direitos para refugiados, estabeleceram fatores que tornam obrigatória a aceitação de refugiados por qualquer país do mundo, em relação a raça, religião, nacionalidade, entre outros aspectos, sendo um acordo internacional que foi apoiado pelos europeus no contexto do pós-guerra. Apesar disso, o que acontece hoje em dia é a inversão desses papéis, com a imigração em massa de refugiados para a Europa e os próprios europeus tendo dificuldade de seguir um acordo, que foi uma vez fortemente apoiado pelos mesmos em outro contexto. Bauman cita em seu livro a fala dos líderes europeus com foco em retomar o controle das fronteiras. Isso mostra o interesse de reforçar e restringir as fronteiras, em vez de agir na origem da crise dos refugiados. Essa europeização da imigração, que tem se tornado um fenômeno mundial, acontece até mesmo nos países de origem dos refugiados, que investem em campos de seleção para serem mandados para outros países, em vez de ser resolvida a causa dessa migração. Atualmente, com a crise sanitária causada pela Covid-19, os refugiados e imigrantes enfrentam 3 crises ao mesmo tempo. A crise de saúde pelo coronavírus, que afeta muito mais os refugiados, que vivem muitas vezes em ambientes com grandes aglomerações, em que o distanciamento social é um luxo impossível.
Os dados básicos como saúde, água, nutrição já são difíceis de se encontrar. Um dado interessante de se mostrar é que 1/3 da população mundial internamente deslocada vive nos 10 países que estão mais expostos à Covid-19. Além disso, eles enfrentam a crise econômica. Essas pessoas em movimento, principalmente aquelas que trabalham na economia informal, foram afetadas, tendo as suas ofertas de emprego reduzidas. Muitos não tendo acesso a planos de proteção social. Esta crise socioeconômica também causa uma diminuição na remessa internacional direcionada às pessoas que estão em situação de refúgio. Por último, eles enfrentam uma crise de proteção, na qual mais de 150 países impuseram restrições nas suas fronteiras para conter a propagação do vírus. Desses países, pelo menos 99 não abrem exceção para pessoas que buscam asilo por perseguição de qualquer maneira. O medo causado pela crise da Covid-19 aumentou exponencialmente não só a xenofobia, racismo e estigmatização contra migrantes e refugiados, mas também tornou pior a situação já precária de mulheres e meninas, que sofrem mais riscos à exposição à violência de gênero, ao abuso e à exploração. A internet será o foco principal de nossa sexta parte, onde falaremos sobre a utilização de dados por parte de governos e empresas para a manipulação de eleições. E finalmente discutiremos sobre Kant e a sua tão sonhada paz perpétua. Criada em meio à Guerra Fria, com o intuito de fornecer proteção e compartilhamento de dados entre regiões distantes geograficamente, surge a internet, sendo, sem dúvida, uma das maiores invenções do século XX e que abriu as portas para novos desenvolvimentos tecnológicos que continuam até hoje. Segundo dados da ONU, mais da metade da população mundial, ou seja, cerca de 4,1 bilhões de pessoas usam a internet. Tal conectividade da população, entretanto, tem sido aproveitada por instituições privadas e governos para fins danosos como a apoderação de dados de usuários, para controle da população e mudança no futuro das nações. A eleição presidencial dos Estados Unidos em 2016, na qual Donald Trump tornou-se presidente, foi marcada por acusações de fake news, aproveitando-se dos dados disponíveis pelos usuários de redes sociais, manipulando os seus votos. Após a visualização do documentário, fica evidente a visão de Bauman de que é necessário a convivência pacífica entre os povos, como o único meio existente para a manutenção e a preservação da humanidade. Assim sendo, encerra esse documentário com a célebre frase que diz, abre aspas, em tempos de crise, enquanto o sábio constrói pontes, o tolo constrói muros. Meu nome é Thiago Ventlin e esse foi Bauman e a crise migratória. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos.